direto dos estúdios da TV Rica. Oferecimento Efatá, Teologia à Luz do Novo Pacto. Começa agora na Mesa Podcast com Cristiano Mira. Opa! Não! Com a Eliana Silva e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa as convidadas Zelinda Pastora e Camila Cunha. E aí, pessoal, tudo bem? Mudanças aqui nessa noite. Sou Eliana Silva. O que está acontecendo aqui, Jefão? Pois é, eu cheguei aqui para gravar o podcast hoje. Cadê o Kiko? Cadê o Kiko? Mas, assim, vamos lá, né? Eu tô, como sempre, um pouco nervoso. Eu normalmente sou acostumado a gravar o programa com uma pessoa da mesma faixa etária que eu, de 30 e poucos anos. Hoje nós estamos com o pessoal mais velho aqui do meu lado. Começou. Então eu não sei como que eu me porto. Eu vou mais com calma hoje. Olha, entendeu? vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, senão vão pensar que está uma bagunça. Em primeiro lugar, onde está Cristiano Miranda? Onde está Cristiano? É a pergunta que não quer calar. Onde está? Do outro lado do globo, não é isso, Jefão? É isso mesmo. Onde é que ele está? Não, vamos falar assim, vamos cumprimentar o pessoal. Nós ensaiamos isso, hein? Para poder mostrar para a galera onde é que ele está. Isso. Então, no 3. 1, 2, 3. Ohayou, Cristiano San. Tá lá onde, Jefão? Tá no Japão. Então, bom dia pro Cristiano, né? Não é boa noite, né? Bom dia pro Cristiano e pro pessoal que tá no Japão, que a gente sempre cumprimenta aqui, né? Roberto, Nancy, mas todo mundo que tá lá. Mas ele volta, né? Opa, volta. Tá na hora já, viu? Volta, Cristiano. Aí, gente. Não, o pessoal pode Tem que lançar uma hashtag, né? Hashtag. Então, diante dessa missão, que o apóstolo Cristiano Miranda tá lá, do outro lado do globo, né? Tô aqui hoje, cumprindo essa missão aqui de tentar substituí-lo. Jefão, somos nós. E eu cheguei aqui, eu fiquei bastante preocupado quando eu vi a formação da mesa. É né? mesmo? Não por só quê, por Jefão? você, né? Porque, Por como mim, diz parte mais Gabriel leve. Guedes, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, né? Eliana, Zelinda e Camila. Que trio. Cara, olha, orem por mim, meus telespectadores. Ô, Jefão, eu me lembro que na primeira mesa, eu acho, até no aniversário a gente falou disso, que você tinha medo da Camila. Mas agora, depois de vários podcasts que ela foi, daí tá tudo ok, Jefão, não tá? Já. Olha lá. Ó, entendeu? Já tô conseguindo uma aproximação, mas rola aquele respeito assim, né? Camila, profeta do Senhor. Então vai ser muito tranquilo hoje, né? E apóstolo Cristiano volta no próximo podcast. Hoje somos nós aqui, né? Somos nós. E vamos lá nesse bate-papo hoje, esse encontro aqui. Camila e Zelinda estão com a gente hoje. E nesse encontro, nessa mesa, mas esse encontro ele já aconteceu há muito tempo, né? E a gente que conhece elas, né, Jefão, tem uma história aí. E eu queria começar por aí, que vocês contassem para o público que nos acompanha hoje como que essa história começou, a história de Camila e Zelinda, que além de uma história ministerial, né? É uma parceria de vida. Resumir, né? Vou ter que resumir. Resume a história para 10, 12 anos juntos. Não, amiga. Mais, né? Ela é sempre a boa de data, de guardar Eu sou amiga das datas. Não, 10, 12 anos, não. Acho que nós chegamos em Taubaté, tem 17. 17. Nós viemos juntas, já nos conhecemos lá. A Cá participou de um processo de conversão. Chegaram com 10 anos em Taubaté, então, mais ou menos. Isso aí. A gente veio criança, pré-adolescente. Vou entregar. Mas, ó, eu e a Zé estamos pau a pau Tamo aqui. ali, né? A Cá é mais nova. Eu e você estamos coladinha. Mas a Cá falou de Jesus para mim, dentre tantas outras pessoas. Trabalhávamos na mesma empresa. Ela que te evangelizou, então, Uma das né? pessoas. E eu falava assim, ó, você pode até usar os equipamentos que tinha na sala que eu trabalhava, mas desde que você cante o louvor para mim. Ela tinha que digitar cantando louvor para mim. Tinha essa imposição. E ela, como uma boa profeta que já havia dentro dela, um dia olhou para mim, nossa, mas que coração duro que você não entrega para Jesus. Eu nunca esqueci esse dia. Na porta da fábrica, ela ficava brava já quando aceitava Jesus. Já era brava? Muito. Gente, Então você também tinha medo dela? Bastante. Então não sou só eu. Não, isso não é um coisa doce, minha, então. mas bem firme, coisa de Entendi. profeta. Então Verdade não sou só eu. profética, Então né, quem tá Jefão? assistindo aí, compartilha com a gente no Instagram aí. Você também tem medo da Camila? Agora eu sou uma Camila amadurecida, não uso tanto a braveza né, para ufa. trazer algumas coisas. Mas eu acredito muito, né? E nós vivemos isso muito forte nas conexões que Deus faz. Conexões, né, cara? E eu e a Zê, assim, a gente tem uma história muito particular, muito
é uma conexão divina mesmo, né? Foi um propósito onde Deus nos aproximou, porque teria um desdobramento, assim, muito além do que as nossas idas para a fábrica, uma de carona com a outra, muito além de fim de semana para bater papo juntas. Ali, na verdade, no nosso encontro, Deus já estava traçando uma história que iria, né, assim, de uma forma simplista de falar, mas impactaria outras histórias, outras vidas. E assim Deus nos conectou. E hoje vocês estão em Taubaté. As duas moram aqui, mas essa história começou lá no Espírito Santo, né? Duas e transitaram capixabas, para né, cá. E é interessante como Deus traz, porque foi por motivo de trabalho que vocês vieram, né? Foi uma fábrica. A fábrica nós trabalhávamos juntas, que ela me evangelizava, nos transferiu para cá para começar uma nova unidade. Né? Nós ouvimos a Espírito Santo, é uma nova convertida, ela já muito mais experiente. Ela ouviu Mas eu a Deus. trabalhava também, né, Zé? Hã? Não só falava de Jesus, não. Trabalhava bastante. Trabalhava Era uma boa bastante. funcionária, fui Era promovida. bem. Foi. E aí a gente nos transferiu quando começou uma nova unidade de Taubaté. Né? Ela ouviu o Espírito Santo, muito mais madura, uma nova convertida. Ela ouviu o Espírito Santo, lembro até hoje, a palavra que Deus deu para ela vir para cá. E eu falava, cara, não estou ouvindo nada. Né? Mas até que Deus falou comigo também, de uma forma bem peculiar, né? Mas Deus falou, e nós chegamos aqui há 17 anos atrás. Moramos juntas 8 anos. Uau. No ano que completou 8 anos, nós duas casamos no mesmo ano. E esse ano nós duas estamos completando 9 anos de casado. Então, por isso que eu sei que são 17 anos. Nossa. 17 anos aqui. Uns 2 anos no Espírito Santo, uns 19 anos de amizade. Nessa terra casaram, nessa terra Sim. foram consagradas ao ministério, Sim. a profeta reconhecida, e hoje se encontram. Que história, hein, Jefão? Muito legal, né? E é interessante que o motivo que trouxe vocês aqui, que a empresa fechou, olha como Deus move isso, né? E aí vocês Sim. escolheram continuar nessa terra, né? A empresa ficou 1 ano e meio, nem 2 anos, né? Uma empresa grande, mas nosso passe foi bem caro, né? Uma empresa se instalou Olha só. para vir para Taubaté, mas é verdade, foi assim algo muito Foi só- até na para verdade, nós foi só muito pra trazer rápido. vocês pra Só Taubaté. deixou nós pra aqui. trazer. Foi. Deixou porque todos, assim, a grande parte dos capixabas que vieram, nós viemos numa grande 250 funcionários. Praticamente todos voltaram. Poucos construíram a vida aqui. Então havia um propósito. Não deu nem tempo, né, cara? Não deu tempo, Menos verdade. de 2 anos estava fechado. Não deu E aí, e nós, quando você tem uma bússola chamada Espírito Santo, né, você tem um direcionamento. E aí, quando a fábrica foi embora e nós permanecemos aqui, a gente tinha a convicção que Deus falou conosco, é tempo de ficar, não é tempo de retornar. Só que a gente não ficou num cenário maravilhoso, onde aqui, né, a gente já tinha todo... Pelo contrário, a gente ia acabar de perder nosso emprego, todo o nosso apoio, nosso suporte, para se manter na cidade. Mas aí Deus foi conduzindo todas as coisas, passamos um período também de uma apoiando a outra em dias mais difíceis, em dias que realmente fomos suportando uma a outra emocionalmente, espiritualmente, materialmente, né? De dividir ali mesmo pratinho, de fazer a compra, às vezes com cartão de crédito, uma dá a mão à outra, e aí, vai passar ou não vai passar? Vamos tentar. Uma intercessão nessa Muitas hora, vezes. né? Passa no crédito ou no débito? Passa Crédito na no misericórdia. débito, passa na misericórdia. Passamos muito da misericórdia. Mas isso é muito bom retomar e rever e ver a bondade de Deus sobre as nossas vidas e como Deus nos aproximou. Faz parte da nossa A trajetória. trajetória. Porque o tema hoje, né, do podcast é o movimento contra o abuso infantil. Então, por que eu acho importante a história? Porque a história de vocês fala de um movimento. Fala de todo o movimento do Senhor para chegar nesse ponto que a história de vocês chegaram hoje, não é isso, Jefão? Se conecta. Então, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, não sei que fase que você está aí da tua trajetória, mas todo o movimento conduz a um propósito quando você está alinhado com o Senhor, Olha, você né? fala em movimento, eu não vou ficar entrando na história, que nós temos um tema, né? Mas para nós estarmos aqui hoje, né? Eu fui parar numa sala de aula onde tinha uma pessoa cristã que falou de Jesus para mim. E era solteira e se casou no tempo de faculdade. E ela se casou com o proprietário dessa fábrica, onde eu conheci a Camila. E ficava a 3 cidades de distância da minha cidade. Eu pegava 3 ônibus para chegar nessa fábrica. Ela morava mais perto. Uau. Nessa fábrica eu conheço a Cá. Nessa fábrica eu aceito Jesus. Sim. E essa fábrica que vende a unidade e que esse novo proprietário do sul do país vem se instalar em São Paulo e nos traz para Taubaté. Então, é um movimento, eu estou falando de movimento desde a época da minha faculdade, quando eu tinha meus 18 anos de idade. Hoje, a verdade é que eu sou uma mulher de quase 44. Então, é uma movimentação de uma vida.
Morávamos em cidades distantes, né? Nós não éramos Diferentes. nem da mesma cidade lá no Espírito Uau. Santo. Não. São as Não. conexões, né? É demais. Esses movimentos que geram conexões. Eu falo sempre, né, eu brinco, na verdade, porque vou primeiro falar a parte séria. Né? A parte séria que eu falo, como Deus movimentou tanta gente, tanta coisa, empresas, tantos fatos, faculdade, para que eu pudesse estar nessa cidade e viver o propósito que eu vivo e ser me conectado às pessoas que eu me relaciono há 17 anos, que traduzem quem eu sou hoje, né? A vida de Cristo em mim e esse corpo, a identidade hoje, a visão do sonho de Deus, a visão do corpo que eu estou inserida, traduz quem eu me tornei. Né? E eu falo assim, o que seria de mim se eu não tivesse estado aqui e se Deus não tivesse me trazido e conhecido essas pessoas? Mas eu falo o contrário, eu falo assim, o que seria de vocês se eu não tivesse vindo para cá e nem me Igual o conhecido? Jefão, né? O movimento, o que seria, né, Jefão, de você sem na mesa podcast Que aqui? seria? Não, Que não, seria? tem até medo. Aí é outro tipo de história. Aonde ele Mudou o estaria? nível, né? A nossa, né? Não. Vamos no Aí eu comentário. fiquei- Vamos continuar. Aonde o Jefão estaria, é melhor não falar. Mas é conexões com pessoas certas, no lugar certo. Não é? E no tempo de Deus. Por isso que eu Isso creio é para que a vida de todos. a gente está aqui numa mesa e batendo um papo e tal, mas quem garante a pessoa que vai nos assistir, que nos acompanhar? É um encontro, é um movimento em direção à cura. E falando sobre encontro, sobre um encontro, né? É aqui a gente acabou de comentar do Kiko, né? Do apóstolo Cristiano. Ele está agora lá no Japão por causa de um encontro, por causa de uma vez que a Nancy e o Roberto estavam na internet e viram um culto nosso online lá no Japão, olha só. Uau. Então a gente está gravando um podcast que a gente não sabe, né? Não sabe. O alcance que tem. É verdade. A Roberta e a Nancy viram um culto nosso, começaram a caminhar mais próximo da gente, né? E hoje São abriram, filhos, né? são filhos, abriram as portas de uma nação como o Japão. E hoje o Cristiano está lá podendo fazer uma missão, Isso. né, com as igrejas, né? As igrejas de lá bancando toda a viagem, fazendo, né, todo esse movimento para ele estar lá hoje implantando o reino no Japão, né? Para um encontro. Um encontro. Isso me leva a pensar, hein, Jefão? Vai desse movimento que o apóstolo Cristiano volta, onde o senhor pode te conectar? Olha aí, ó. Qual o movimento que ele pode fazer? Aonde será que estão De assistindo a repente gente, eu né? posso vir aqui no seu lugar, hein, Jefão? É. Não. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Antes da gente entrar nesse movimento, né, que é o tema do nosso bate-papo hoje na mesa podcast, a tua vida, ela te inspirou, ela fez um movimento para te inspirar a levar essa bandeira, defender isso como sua própria vida. Isso teve um start, né? Teve um começo numa ministração. Conta um pouco para a gente como que essa bandeira foi levantada na sua vida, esse tempo de falar de abuso, de prevenção. Como que isso começou? Li, eu atuo, né, no cuidado, nós atuamos, né? Nós três Tamo atuamos e outras tantas mulheres abençoadas, nós atuamos no cuidado de mulheres. E eu, há muitos anos, cuido de adolescentes e de jovens. Então, quando você começa a cuidar, mas num cuidado profundo, um cuidado 1 a 1, que você conhece, acompanha a vida dos filhos que Deus agrega às nossas vidas, né? Não filhos para a casa que a gente pertence, as pessoas começam a ganhar o coração das pessoas e se tornar um ambiente seguro, e as pessoas começam a abrir suas histórias, suas feridas, a gente atua com cura interior, né? É um desembocar, são vários, as vidas são muito, cada um tem suas particularidades, mas Satanás atua de forma muito, ele tem os seus dados, suas formas de atuar. Sabe onde ataca, né? Sabe onde toca as vidas das pessoas. Muito repetidas. Né? Áreas, né? Rejeição e tantas áreas que se repetem as histórias. Mas começou a me chamar a atenção, e é algo que o Senhor me levou a me despertar e me aprofundar, a questão do abuso. As estatísticas falam de 72% da população. Né? Eu creio no número da nossa nação, né? Eu creio no número maior. Né, hoje, com essa experiência, depois de tantos anos... Você acredita que isso é tipo uma subnotificação, não é real? É bem a maior. notificação, as estatísticas dizem que 10% dos casos são notificados. Já são números enormes, mas acredite-se que é 10%. Aí acredite-se que 72% da população brasileira passa por isso. E eu acredito muito mais. Por que você acredita em mais? Eu acredito em mais porque eu prego para plateias, em retiros, em conferências. E quando eu ministro para a plateia, e claro que a gente, né, de uma forma muito guiada por Deus, de uma forma muito cuidadosa, né, as pessoas, depois, no final, têm a oportunidade de serem individualmente ministradas nessa área específica, mais de 80% a 90%
né, mulheres, a plateia que eu ministro é sempre mulheres, vêm à frente ou dão um nome, querem ser ministradas Ou depois vão falar com individualmente, você. ou depois vão falar São comigo. encorajadas até mesmo A através falar. da própria palavra, né? E no final tem Mas esse vocês viram retorno. esses dias numa escola? Porque o mês passado foi o mês, né, de combate ao abuso Não, infantil. foi o Maio Laranja. Maio Laranja, Mês né? retrasado, né? Retrasado. Vocês viram uma reportagem de uma escola em que foi ter uma palestra, eu não sei se é na região sul, não me lembro agora, e o número de adolescentes que depois foram falar? Sim, é por isso que tem esse medo de falar ali. É por isso que a gente faz um trabalho, inclusive nas escolas, mas é difícil a entrada. O nosso material, o trabalho que eu atuo com crianças, eu não, uma equipe, né? Nós atuamos com criança dentro do projeto que Deus me deu. Ele é um trabalho dentro das normas da BNCC, ele não é de educação sexual, ele é de prevenção. E ele não tem nenhuma limitação legal, nenhuma restrição legal para entrar no ambiente escolar, mas é difícil, porque quando você... E eu até entendo essa dificuldade, por mais que eu creio que tem que ser feito mesmo sendo difícil. Mas quando você aborda esse assunto com adultos, ele já se abre. Você imagina a criança, na pureza da criança, né, que está passando por isso de forma calada, e, de repente, ele escuta alguém ensinar que isso não é normal, que isso não é... Você não é obrigada a falar com isso, que você pode passar por isso, você pode denunciar, você pode falar, porque o abusador sempre fala, né? Toda criança passa por isso. Isso é normal, esse é o nosso segredinho. E a criança, na pureza dela, a criança é muito séria. Se ela fala que ela não vai falar, ela não vai falar. Né? Mas quando ela está num ambiente ali escolar, totalmente guarda abaixo, no meio dos melhores amigos, e de repente esse assunto é tratado, a criançada pipoca de falar. E aí tem que dar uma tratativa. Nossa, então, por superficial ainda. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a sua fala, Zê, e aí eu pergunto para cá, porque a Camila, além de atender as pessoas também, na área, faz a psicologia, né? Então, parece que tem que haver primeiro uma conscientização. Pode ser que a pessoa é vítima do abuso, passou por aquilo, mas ela não tem nem essa consciência de que aquilo que ela viu, acho que aquilo está tão oculto, sei lá. Eu Como que é acredito isso? que a conscientização é o fator principal. Porque se eu não tenho a consciência, eu não me protejo. Se eu não tenho a conscientização que aquilo ali me causa um risco, que aquilo ali me expõe, me traz algum dano, que seja emocional, comportamental, psicológico, mental, eu, de alguma maneira, eu não vou deixar minha guarda alta, eu não vou me proteger daquilo. Esse trabalho de conscientização e que a Zê está atuando, né, na prevenção, isso é fundamental, até mesmo para trazer informação à própria família. Né? A própria, embora, né, a Zê vai falar sobre isso, embora grande parte acontece dentro do, né, do ambiente familiar, são pessoas realmente próximas, 80%, né, eu estava lendo um dado estatístico, acontece dentro das famílias. Dentro das casas. Dentro das casas. Uau, e eu sou educadora também, a preocupação com a escola, com tudo, mas dentro das casas, o maior índice. E esse é o grande desafio, né? Não é Como que aqui fala, fora, né? não é quando está lá. E até para a criança entender, né, falando dessa questão mesmo, dela ter a informação e entender o que está acontecendo com ela. Porque às vezes pode considerar que nem foi um abuso. Porque Sim. o abusador manipula, né? Exatamente. Então é um carinho, é um afeto. É isso mesmo. Tem ganho secundário. Exatamente. Tem né? o quê? Ganho secundário. O que é Que isso? ela tá passando por algo constrangedor que ela não está gostando muito. Exato. Mas por alguém que está, naquele momento, dando muito amor. Entendi. Então, você imagina uma criança, né, carente de afeto, com uma debilidade e uma carência afetiva, que não tem palavras elogiosas e de aceitação, Uma de autoestima valorização, baixa. autoestima baixa, obrigada, psicóloga, quase Não. psicóloga. Autoestima baixa, de repente ele encontra alguém do círculo íntimo e que coloca os olhos nela, dá E uma atenção. pessoa que provavelmente é uma pessoa que ela pode confiar, né? Que tá Exatamente. dentro da casa. É sempre assim. Aí esse ganho secundário pode ir para bala, para o doce, para o presentinho, também pode. Mas a criança, ela por muito menos, ela baixa a guarda, ela se rende aí aos carinhos, aos afetos. Né? Quando eu falo por muito menos, aquilo que teria que ser o básico na vida da criança, ser amada, ser acolhida, ser ouvida. E o abusador vai fazer tudo isso. Daí ela se submete à situação sem ter a consciência Sem ter a de que aquilo é um consciência. abuso. Eu dei aula num contexto rural, numa determinada cidade, em que eu me lembro de um senhor na cidade em que os adolescentes, as crianças iam à casa dele e ele dava um troquinho, R$1, R$2 e pipa para quem praticasse sexo oral com ele. Os adolescentes iam de forma espontânea, Meu Deus. em troca disso. Então, esses contextos também Monstruoso. de vulnerabilidade. Você imagina sim. a vontade dessas crianças de ter uma pipa. Ter uma pipa. Ai, não gosto nem de ouvir. Então, não Por mais tem que eu isso. ouça isso todo dia,
É o assunto que eu mais lido, mas eu não consigo, e nunca vou, em nome de Jesus, acostumar. Você imaginar que uma criança tem que fazer isso, pagar uma pipa. Isso. O que é uma pipa, gente? Quanto custa uma pipa? Sim. É uma sociedade, é consequência de tanta coisa, da pobreza, da dificuldade da nossa sociedade. Isso. Uma criança fazer algo por uma pipa. A criança não tem um adulto perto dela que consiga lhe dar essa pipa, sabe? E de forma espontânea e generosa, de indignar demais. E esse é o caminho que o abusador traça, né? Porque além a gente está falando aí de uma violência sexual, de uma violência física, mas aí a gente também entra na questão da violência psicológica mesmo, né? O abuso psicológico, porque quando eu começo com a ameaça, eu já começo a danificar também, né, toda a questão psicológica, cognitiva dessa criança. Ela já vive assim, debaixo de uma ameaça. Porque muitas vezes qual a fala que a gente escuta? Se você contar, a sua mãe e o seu pai vão se separar. Principalmente quando é por parte do... Né, eu já vi alguns casos, né, a minha experiência, eu falo dos relatos que a gente escuta, né, baseado em relatos. Eu já vi alguns casos onde, ali, infelizmente, né, o pai abusava da criança e esse peso vinha sobre essa criança. Essa ameaça era presente, no sentido de que o nosso casamento não está bem, nosso casamento não está legal, o papai vai separar da mamãe, então você precisa ajudar o papai. Peso, né? Traz um peso, uma além do ameaça abuso, uma ameaça psicológica. Gente, psicológica. E aí, né, nós estamos falando de como vai ser o desdobramento da personalidade, da identidade e da questão mesmo da saúde mental desse adulto, né? Então, diante disso, Zê, nesse contexto geral, porque o abuso a gente poderia caminhar para vários lados, o abuso, e vamos aqui passar por todos eles, né? O abuso de uma pessoa que sofreu um abuso na infância, agora é uma pessoa adulta, mas aquilo que o senhor tem trazido ao seu coração e você tem se levantado diante disso, inclusive é um movimento, é contra o abuso sexual infantil. Tem dados aqui, é um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que em 2020 foram registrados mais de 60 mil casos de violência sexual. E 60% desse número foi contra vulneráveis, ou seja, menores de idade, crianças. E esse número, as estatísticas dizem, o próprio anuário diz que provavelmente é 10%. Então, do que é a realidade. Então é 600 mil. Meu Deus. Aí você pega 60%, entende? Onde nós estamos indo? Entendi. E aí que surge esse movimento. Quase 400 mil. Aí que surge esse projeto. Isso. Conta para nós disso, Zé, por favor. Deus me deu um projeto chamado Um Toque de Amor. Eu tive uma visão, um determinado culto, de uma mão. Havia um contexto onde estava sendo ministrado um toque do amor de Deus. Na verdade, quem estava ministrando, né, não tem por que não contar o contexto, era o apóstolo Hermínio. Ele estava ministrando um toque do amor de Deus. E a atmosfera não estava tão aberta. E, naquele momento, o Reuel, que é o ministro de adoração que o acompanha, o interrompeu, né? Ele tem essa liberdade aí na ministração, e ele falou que o Espírito Santo estava dizendo a ele que muitas pessoas estavam com dificuldade de receber um toque do amor de Deus, porque a palavra toque era uma palavra indigesta, porque o toque na vida das pessoas não era uma coisa, né, era uma coisa que trazia dor, que trazia, de alguma maneira, ele contextualizou isso. Pode trazer a memória, né? Ele quis dizer isso, ele foi claro, né? Foram tocadas indevidamente, ele disse isso com outras palavras, então a palavra toque não é uma palavra. Na hora, Deus me deu uma visão de uma mão assim, na palma da mão tinha um coração, tá aqui, né, gente? Ah, tá na Tá camiseta. Tá na camiseta. Tá no assim. peito aqui. Tá no coração. Guardado. Tá no no coração. coração. E dentro do coração havia uma cruz. E Deus me disse, um toque do meu amor é suficiente para remir, curar todo toque indevido. Aí nasceu um toque de amor. E um toque nem sempre precisa vir com um toque físico. Uma palavra pode tocar no coração. Então, eu já havia na minha vida uma movimentação de anos nessa área. Entendi. Mas não era um projeto. Nesse dia, Deus me deu esse nome e me impeliu, então, a transformar num projeto que atua no acolhimento às vítimas, né? Ministramos, cura, atua palestrando para a paz. Essas são as áreas que eu atuo na linha de frente, eu mesma executando junto com uma equipe. Então, por que palestrar para a paz? Ajudando os pais a como instruir seus filhos para que eles não sejam vulneráveis. As crianças são vulneráveis porque não têm informação, como nós já dissemos. Essa informação deveria partir de dentro de casa. Mas os pais, muitas vezes, não tiveram. E também não tem instrução nesse sentido. Né? Não tem, nesse sentido, eu digo. Não que não conseguem falar, né? Instruir o filho acerca disso. Ainda tem muito tabu, e né? não são despertos
para esse mal, para esse perigo, do quanto é possível, de quanto está latente em todos os lugares. Então, nós despertamos os pais, mas nós damos informação aos pais. E também nós contribuímos, ajudamos os pais a identificar se o filho está passando por isso, ou se já passou por isso. Nós damos também esse caminho. E no cuidado de como acolher um filho que está passando ou passou por isso. E agora, a outra vertente do trabalho é a prevenção do abuso infantil. Deus nos deu uma cartilha, vou mostrar. Olha lá, Se cartilha. liga, proteja seu corpo com sabedoria. Para as crianças mesmo. Crianças. Aqui é a Sabida, um personagem que tem o poder da sabedoria. E aí ela ensina às crianças quem, como, quando. Quem pode tocar, como pode tocar, quando pode tocar. Aqui nessa revista, nessa cartilha, é um gibi, tem cenários, e nesses cenários a gente fala se é sim ou se é não, que é o toque do sim e o toque do não. Tá. Então, o mesmo cenário com duas propostas. Numa, ok, é assim mesmo, está tudo certo. Do lado, o mesmo cenário com alguma coisa errada acontecendo O toque e do o não. dedinho do toque do não. Para as crianças, aqui também ensina as partes íntimas de uma forma muito leve e saudável. Depois que ensina o corpo, as partes íntimas, incluindo a boca, que é uma parte íntima, né? Ensina a criança que ninguém pode beijar, enfim. Depois ela vem ensinando o que é um toque do sim, toque do não. E, por fim, ela vem, então, dando sugestões para as crianças em situações, em banheiro, em piscina, em casa, na escola, o que seria o sim e o que seria o não, para a criança ter informação e estar desperta. E muito lúdico, né? Muito colorido, né? Muito. E Deus me disse que criança instruída é criança protegida. Para a criança ser instruída, nós vamos instruir os pais. Essa parte das crianças aqui, né, nós contribuímos, tem um rap, depois vocês vão ver. Depois nós vamos soltar, que o Vamos Jefão soltar. vai dançar, vai cantar. Vai fazer Tô o papel ansioso aqui. vai fazer o papel do Rafinha. Fazer o Rafinha? Tem a revista, Sabida. mas aí para falar com crianças, aí a gente tem uma equipe muito mais com habilidades de lúdico, de teatro, de contação Pra de acessar história, as crianças. para acessar as crianças. E eu acho tão Legal. interessante essa questão da cartilha, porque ela pode manter uma via de comunicação entre pais e filhos muito aberta. Você pode Para criar introduzir o assunto, né? para introduzir. E se, de repente, passar por uma situação onde ocorra, né, tudo que a cartilha traz e tudo que a gente está falando, se é exposto a algo, através da própria cartilha, né, da educação sexual mesmo, ali falando sobre a sexualidade com a criança de uma maneira saudável, de uma maneira que não erotiza, o pai ele mantém esse caminho, que é a comunicação. É que às vezes os pais não sabem como chegar Exatamente. nesse assunto. É um então, veículo, é uma a via. revista é um... Ô, Cá, agora você ferramenta, tocou né? num ponto importante. Então, o toque de amor vem com essa pegada de instruir, de cuidar. Mas você falou dos pais, né? Eu quero me ater a percepção dos pais. Você, como estudante de psicologia, já em vez de se formar e atendendo as pessoas, como que a Zê fala muito disso? Eu já vi você falando em alguns outros momentos, né? Queria ouvir você um pouco dessa percepção. Como que a gente vê na criança e no adolescente comportamentos ou uma movimentação que aponte para um possível abuso? Como que Sim. o pai e a mãe podem verificar isso, entendeu? Eu acredito que o primeiro ponto é sempre estar atento à mudança comportamental, independente do que esteja acontecendo ali. Se não há uma variável, se não há algo que aconteceu dentro da família de diferente e aquela criança ela já começa a mostrar um comportamento diferente. Ela era uma criança extrovertida, era uma criança que falava, uma criança alegre. De repente, ela começa a ficar amoadinha, ela começa a ficar ali não querendo se expor, não querendo mais brincar. É uma mudança. Houve alguma coisa na família, houve alguma situação que possa ter acarretado esse comportamento? Não tem nada. De onde está vindo isso? Um outro ponto que eu sempre gosto de frisar também é a questão, o próprio afastamento de um adulto. O pai, a mãe, precisa estar muito atento. Porque eu já atendi, né, aqui na igreja alguns casos onde tudo começou com uma brincadeira de cócegas. Senta no colo do titio que eu vou fazer começa a cosquinha. Só que a gente precisa, como pai e mãe, aprender a respeitar o limite da criança. Então, às vezes, quando uma criança está sentada e um adulto começa a fazer uma cócega, o que acontece? Seu tio só está brincando, está incomodando a criança, ela não quer mais aquilo. Seu tio só está falando, brincando com você, para de ser chato, menino. Você fala disso, né, Zê, de dizer não, o dizer não, né?
tudo bem dizer não. Tudo bem dizer Exatamente. não, é isso, cara. Exatamente. Tudo bem dizer não, mas às vezes nós, como adultos, precisamos ter o nosso olhar atento como pai e mãe. Ali já é porque a gente precisa aprender e ensinar os nossos filhos a colocar esse limite. Porque esse é um dano que é causado, é uma causa, é algo que é muito latente em quem sofreu abuso. Principalmente quando atendo mulheres, só abrindo parênteses, ela não sabe estabelecer bordas, ela não sabe estabelecer limites, principalmente em questões sexuais. Às vezes é um grande sintoma. Então, e isso até na vida adulta, cara, uma Sim. pessoa com nós estamos falando de um panorama geral, lógico, né? Mas uma dificuldade de pôr limites. Sim. Por exemplo, no trabalho, a pessoa está trabalhando, ela não consegue pôr limite até na atividade dela. Isso pode ter relacionamento com... Pode ter, assim, a gente não... É um assunto muito complexo, Sim. né? E não é um assunto que a gente generaliza todas as coisas. Mas pode ter evidências de que, principalmente no que diz respeito à sexualidade, um namoro, né, ou que seja um relacionamento, eu não sei colocar não. Eu sei que eu estou sendo, de certa forma, abusada emocionalmente, eu sei que eu estou numa relação tóxica, mas eu não consigo impor um não, porque eu não soube dizer não. E isso vem acarretado, sim, de danos emocionais, como culpa, como, né, raiva de si mesmo. E, geralmente, eu não estou generalizando mais uma vez, mas... Quem sofreu abuso sexual, falando de mulheres agora, quem Sim. sofreu abuso sexual, ela vai buscar relações abusivas. Repete um padrão. Sim, repete um padrão de comportamento. A gente vê isso muito na cura interior. Mas sem perceber, sem ter a consciência, sempre tem uma via ali, alguém ajudando, acolhendo e identificando. Você começa a perceber, e isso o processo terapêutico também faz muito. Você está num ciclo vicioso de relações abusivas, onde você também aqui está sendo abusada. E aí a pessoa começa a virar essas chaves, que entra na questão também, né, do autoconhecimento, de se conhecer e o que como aquilo afetou as suas emoções, como aquilo foi indigesto para o seu sistema psíquico mesmo. Uau. E aí, tá pegando aí, né, Jefão? Eu tô só observando aí, que é muita coisa, né? É muita informação, É né? Vou até profundo, né? comer um Profundo? É negócio aqui, ó. profundo Vocês o tema, podem né? comer, viu, gente? Tem aqui, ó, uma Moranguinho. tablinha de frios Olha, aí. a diretora falou que essa geleia com a torradinha é espetacular. Eu fico meio assim, eu comer, falar, pensar. Vocês já estão experientes, Eu não né? consigo comer também. Eu também acho que não dou conta, Você, não. por exemplo, como tá substituindo o Cristiano, você tem que comer metade dessa tábua. É, porque eu falei para ele, pedi para ele me dar 2 dicas do que eu teria, que seria excelente para fazer hoje. substituí-lo. Ele falou: você tem que comer bastante e tem que folgar no Jefão. Eu falei, a segunda tá mais difícil. Oli, acho que eu estou falando muito, né, Zê? Não Então, dá nada. eu posso só trazer mais algum, assim, Claro. para os pais mesmo, né? Eu até fiz algumas anotações que eu acho importante. A gente está atento também ao medo excessivo. O medo? A criança começa a apresentar um medo. Com certeza. Tô com muito medo do escuro, tô com muito medo daquele adulto. Pavor noturno também, né? Pavor cara? noturno. Medo de dormir. Medo de dormir. A criança pode também apresentar regressões em algumas fases. Isso é importante a gente estar atento. A criança já não faz mais xixi na cama, ela não tem mais ali anorese noturna, ela não, né, não tá mais, já venceu essa fase ali no desenvolvimento e ela faz o quê? Começa a regredir em algumas fases do desenvolvimento. Eu começo a colocar o meu dedinho na boca de novo. Eu começo a querer, né, uma maneira mais infantilizada, que não condiz com o desenvolvimento atual. Então, são sinais que nós, pais, precisamos estar atentos. E nos adolescentes, a questão da tristeza, do isolamento social. Se esconder por trás de roupas. A Exatamente. sua experiência conta muito disso com Mas os é adolescentes, verdade. né, Ozê? Muito, porque eu sou líder de adolescentes, né? No ambiente, né, religioso cristão. E eu converso muito, né? A gente promove muito debates para poder ouvi-las, né? Num ambiente seguro e ouvi-los. E eles têm esse artifício, e é inconsciente, de se proteger, porque já foram tocados indevidamente quando eram crianças. E então agora eles acham que toda pessoa, em todo lugar, pode acontecer. E agora eles já são maiores e acreditam que já sabem mais se defender. E um dos maiores mecanismos de defesa que o adolescente tem é um isolamento social. Não quero chegar perto de ninguém que eu não conheço. Como diz a Cá, claro que em tudo nada é regra, Sim. mas é um sintoma muito grande. Eu me isolo socialmente, eu não quero conhecer ninguém, chegar perto de ninguém que eu não conheça e se esconder por trás de roupas, né? Eu ouvi muitas vezes, e eu posso dizer assim, muitas vezes. Uma vez você ouviu do meu lado, estávamos juntas numa roda com umas 30 adolescentes e falaram assim: tia, quando eu era criança, falou olhando para mim,
Quando eu era criança, um tio assim, assado, lá no parquinho, onde tinha piscina de bolinha, toda vez que ele me colocava na piscina de bolinha e ele me tirava, você imagina que ela era tão pequena que ela não era capaz de entrar na piscina de bolinha e sair sozinha. Daí você tira a idade dessa criança. Quando eu precisava de ajuda, naquele dia, numa festa de uma amiguinha, para entrar na piscina de bolinha, o tio que fazia esse movimento de me colocar e de me tirar, passava a mão em mim. Aí essa menina já estava na adolescência, na fase dos 12, 13 anos. E estava encoberta de moletom de cima e embaixo, num dia de sol quente. Ela falou, eu só uso roupa assim, tia, porque assim ninguém vai perceber que eu fiquei mocinha. Olha isso. Se quando eu era criança passava a mão em mim, agora que eu tenho o meu peitinho, o meu corpinho, agora eu estou muito mais suscetível. Estou mais exposta. Muito mais. Então vou me proteger. Agora, É uma defesa, né? Vocês duas falaram agora de vários sintomas, né? Que os pais em casa podem perceber. Aí você podia deixar o seu Instagram, né? Para seus contatos. Aí alguém que está ouvindo isso daí, está percebendo isso em casa e não sabe como agir, por onde ir, aonde procurar ajuda. Nem tinha pensado nisso, Jefão. Obrigada pela dica. Nas minhas redes sociais tem muito conteúdo e a gente sempre vai colocando conteúdo novo. Vídeo e também no meu site você vai encontrar também informação digital, material que você possa baixar e imprimir. É @ZelindaPastora no Instagram, né? Zelinda Pastora no Facebook mas você vai encontrar mais conteúdo no Instagram e no meu site também, Zelinda Pastora, www.zelindapastora. E aí as pessoas conseguem também entrar em contato com você? Muito fácil. A gente vai respondendo lá. Legal, hein? Todo dia, em algum horário, depois que as crianças dormem. Na madrugada, a gente responde todo mundo. Pode acessar ela da meia-noite às 6, que dá Você pode acessar qualquer horário do dia, mas a resposta vai chegar nesses horários. Ô, Kai, você tem aí mais apontamentos para fazer também nessa percepção dos pais? Ou até mesmo depois eu queria até jogar para Zê também a questão dos temperamentos, como até isso tem relação numa forma de perceber se a pessoa passou ou não por um abuso, ou como ela se movimenta, né? Eu acredito que o pai também, a mãe, né, a rede de apoio ali pode estar muito atenta. Assim, uma coisa simples, mas vale dar um alerta. Como a criança manuseia, por exemplo, como ela brinca com bonecos, como ela brinca com super-heróis. Você está atenta à fala, a posições dos bonecos. Você ali começa a perceber se ela teve uma exposição. Isso. Aonde põe a mão, né? Sim, a própria fala da criança. Não faz parte da tua dinâmica familiar determinado vocabulário. Isso. Não faz parte da tua dinâmica familiar determinada palavra. E aquela criança vem com aquela sexualidade ali aflorada, fora de contexto, fora da idade, não cabe a ela, dentro da capacidade ali dela, cognitiva, desenvolvimento dela mesma emocional, falar sobre aquilo, e ela traz isso. São situações que, assim, a criança ela dá um sinal. A Zê fala muito sobre isso, né? Dos AIS, né, Zê? A Zê, quer comentar essa parte, Zê? Não. A Zê fala muito sobre isso, você está atento, porque a criança vai emitir um sinal de alguma forma. Isso. E até mesmo, e nós temos duas opções, às vezes negligenciar, olhar e falar, uma brincadeira de criança, ou não. Se a gente está trabalhando, fazendo parte de algo, uma conscientização, uma prevenção, eu posso ligar uma antena. Claro que eu não vou trazer para a criança aquela insegurança, também, né? Aquele peso, não vou me relacionar, vai naquele lugar, vai ter um abusador. Não, mas nós precisamos estar alertas, porque uma criança dentro de casa, com um ambiente seguro, com uma autoestima alta, com um pai que valida o filho, com um pai que fala, olha, se acontecer qualquer coisa, você pode vir até a mamãe, você pode vir até o papai, porque nós iremos te ouvir e iremos verificar o que está acontecendo. Aqui em casa você pode falar sobre tudo. Eu dou um apoio. Eu valido a opinião, a autoestima dessa criança. Do que ela chegar e trazer e falar assim, para com isso, menino. Você não sabe nem o que você está falando, você não tem idade para isso. Eu desqualifico. Nossa, aí você tocou num ponto muito importante e eu queria ouvir a Zê um pouco disso, que é a parte do acolhimento. Então, se a gente faz essa identificação, tendo acolhimento. Porque como ministra também, ouvindo as histórias, muitas vezes a própria família não acolhe aquela pessoa que passou por uma situação de abuso. Não é assim, Zê? Primeira percepção também, né? As famílias não percebem, né? Por isso que a gente instrui pais, instrui educadores, não falei sobre isso, a gente palestra para educadores também, palestramos para líderes de departamento infantil, para gerar essa percepção.
E aí, a gente pega pontos, como a Camila estava dizendo, e vamos esmiuçando esses sinais. Esses ais. Esses ais. Como são esses ais? Deus me deu uma palavra com o filho da Sunamita, que falou, estava no campo com seu pai, e falou, ai, que dor de cabeça. E o pai pediu a um dos empregados que levasse o menino até sua mãe, ela colocou ele no colo, e à tarde o menino morreu. E Deus me falou sobre isso. Se aprofunde nos ais. Né? A gente não ser superficial, porque os ais não vêm, na maioria das vezes, não vem falado. Né? Eu tenho 2 filhos, uma menina fala tudo, e um menino que eu tenho que ir atrás de cada ai dele. E, na verdade, Deus me falou isso sobre o meu filho. Eu tive que me aprofundar e buscar muito em Deus. Eu descobri um ai dele, até que Deus me mostrou onde estava. Porque meu filho não é um menino reservado, de poucas palavras, que é difícil tirar as coisas dele. E daí Deus me deu essa palavra, né? Investigar os ais, aqueles que não são falados. Então, nós precisamos dar informação aos pais e aos educadores para que eles possam ter esse olhar, né? Um olhar preparado, um olhar instruído. Né? Deus me falou que pais instruídos são pais que protegem. Então, como que eu vou ser uma mãe que protege se eu não tenho instrução de como perceber? E se eu não percebo, eu fico superficial. Um dos meus chamados é tirar pais educadores da superficialidade e ter um olhar amadurecido, informado, para que possa perceber sinais nas crianças. Se não houver percepção dos sinais, não vai ter acolhimento, porque a maioria das pessoas que passam por isso mesmo na infância não falam. Aí tá bom, uma vez percebido, precisa haver, então, um acolhimento. O que eu ensino muito, eu não vou aqui esmiuçar, né? A gente tem muito assunto para falar, mas o que eu ensino muito é tomar cuidado para que no susto, ou o pai, o adulto, ficar tão afoito em querer descobrir algo e não perder a oportunidade de descobrir. Então, se você vai com muita... Né, você vai abordar uma criança de uma forma muito assim, como assim? O que você falou? Não interromper a fala, né? Não, porque a hora que criança flui vai é a travar. essência. Ela na pode hora. travar, já A fica primeira ali, já fala. percebe que a mãe está alterada. Você o muda pai o já olhar. fala. O meu filho, se eu mudar o olhar, ele pensa que vai falar. Nossa. É do temperamento dele. A minha menina não, segue falando. Ele não, se eu mudar o olhar, Já ele para. pensa, ele para. Para ele me fazer uma pergunta específica que fez uma vez, que ele imaginava que era uma coisa feia era mesmo, ele se trancou comigo no quarto, fechou a porta, fez eu abaixar e falar no meu ouvido. Só tinha nós 2. Uau. Esse é o meu menino. Então, nós temos que ter sabedoria para ouvir. Eu falo muito assim, né, um termo prático, cara de paisagem. O seu filho está falando da coisa mais, aquela criança que você está com os cabelos em pé e você está plena, né? Nossa, você está assim que nem o Jefão. Sempre pleno, né, Jefão? Sempre cara de... Então tá bom, cara Entendi. de Jefão. Pleno. Faz cara Vou plena. instruir isso na minha... Jefão, você faz cara plena que eu tô tensa. Eu, Você ó, faz cara plena. se eu cobrasse por palestras, eu ia falar que você agora ia precisar me cobrar um percentual, que eu vou falar, faça a cara de Jefão. Olha, É o merchan do Merchan do Jefão. Mas como é tudo gratuito, que Deus me falou para eu instruir quem não pode pagar, e eu acho super certo. todo o projeto, toda a palestra, tudo isso Toda é revista gratuito. tem que ser Uau. instrução de Deus. E eu acho certo pagar por conhecimento, eu adquiro conhecimento, Sim. acho justo. Mas esse assunto, Deus falou para mim que teria que chegar a quem não pode pagar. É um assunto que não pode ficar restrito, porque acesse informação, para que o acesso à informação seja através de ter uma condição financeira para custear aquilo. É um assunto que tem que chegar em todos os lugares, em todas as classes sociais, em toda criança. Esse assunto, essa revista, não pode ser um produto que só crianças que têm recursos vão acessar. Não pode. Deus Então, tirou a eu tenho que dar, como limitação, diz, eu tenho que dar meus pulos, como diz Taubatiano, nós de Taubaté, eu tenho que, né, tenho que ir atrás de patrocínio, mas eu não posso cobrar por essa revista, senão essa revista vai estar restrito a um nicho, e não é essa a proposta de Deus nesse E projeto. se a gente falava no início que as situações de vulnerabilidade, elas implicam nas condições sociais, financeiras, Muito. são circunstâncias limitantes, então o projeto vai chegar nesses lugares. Né? Isso, esse mal não atinge só uma classe da sociedade. Não é isso. Né? Mas ele está muito mais... ele é muito Comparece mais. comparece mais e ele fica Incide. muito mais oculto nessa classe da sociedade. Eu acredito que também essa classe também tem mais dificuldade de tratar Tem o problema depois. menos que informação, menos acolhimento. Acesso a tratamentos também, né? Não tem acesso a Psicólogos. psicólogos. E outra coisa também, os ambientes familiares que propiciam algumas coisas. Então, por exemplo, casa com 4 ou 5 filhos, uma criança, os outros adolescentes, todos dividindo um único quarto. O único quarto, uma única cama, né? Zé? Onde mais
Mas tem acontecido. Por isso que a pandemia aflorou muito esse assunto, por isso. As famílias enfiadas, né, todas muito tempo dentro de casa, em ambientes muito pequenos, dividindo quarto, dividindo cama, tudo muito propício. Então, um adolescente numa fase de descoberta que já foi abusado na sua infância. Dormindo junto com a irmãzinha mais nova que está entrando na puberdade. Uau. Né? É um ambiente muito propício. E aí denuncia para quem? Aí reclama com quem? Busca ajuda aonde? E os próprios pais querem defender ali, Pra proteger os filhos, né? Exatamente. Eu acompanhei muitos casos assim, entre irmãos. É bem delicado de tratar. E a gente está falando também de uma família que precisa de apoio. Porque uma mãe também, vamos colocar que é uma condição comum. Infelizmente, é um fato comum, que é quando o pai abusa. E essa mãe, muitas vezes, é uma dependente financeira desse pai. Exatamente. Ela é uma dependente ali, né, no contexto familiar. E aí, como esse apoio a essa mãe também, né? Essa mãe também precisa ser ouvida, ser escutada, porque como eu vou conduzir isso? Foi negligência minha? Porque vem uma culpa, porque a culpa, ela permeia o abusado, a pessoa que passa por essa violência que invade o psiquismo, dilacera o ser humano, né, em todas as suas... fragmenta. Uma vez eu vi uma médica dizendo, ela falou assim, sequestra, né, a criança das fases. Sequestra a infância, né? Sequestra a infância, Porque sequestra a sequestra a pureza, adolescência. É como se você pudesse tomar 2 gotas de água. E aí eu pego esse copo de água e faço você tomar todo de uma vez. Então, o próprio psiquismo o cérebro não tem a capacidade de lidar com esse transbordar. E isso influencia, então, a identidade da pessoa. Totalmente. Até uma vida adulta. Até Isso uma vida adulta. vai mexer na identidade dela. Sim, porque esses comportamentos, eles comparecem muito na vida adulta. Eu tenho ali, né, sugestivamente, não são fatos assim isolados, mas eu tenho uma predisposição maior a me tornar mais ansioso, a me tornar, sim, depressivo, a passar, às vezes, no momento, mas depois, por um TEPT, que é um transtorno, né, de estresse pós-traumático. Então, várias coisas, até mesmo ter um transtorno de humor, um transtorno dentro ali da questão da ansiedade mesmo. Eu me torno um adulto comprometido nas minhas relações. Eu não sei me relacionar. Porque a minha relação com o outro, eu fui violada, eu fui invadida. Entraram, né, dentro da minha intimidade. Violaram a minha intimidade. Isso, eu não sei me aproximar das pessoas. O toque, né, a palavra que Zé trouxe, eu não sei ser tocada. Eu já participei, às vezes, em momentos de atendimento, aqui mesmo na cura interior, e a gente tem até cuidado quando está lidando com isso, de fazer isso aqui, ó. De você colocar para dar um apoio emocional, para fazer um acolhimento ali, você tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa, ela dá Porque remete àquele lugar Total. do Um toque. dos pontos para você lidar, cuidar e acolher, se você não é uma mãe, obviamente, de uma vítima de abuso, é você se resguardar de um toque até que a pessoa te dê um sinal de que ela quer ser tocada por você. Uma vez eu vi você falando, Zé, até da surpresa, né? Nossa, eu fiquei surpresa com isso. Já percebeu gente que fala assim, olha, não gosto de surpresa. Não vem me fazer uma festa E surpresa. acha que é temperamento. E acha que é um temperamento, é um jeito. Eu achei incrível você falar Isso é disso. muito comum. Por que não gosta de Faça surpresa? tudo, mas não me faça uma surpresa. Exatamente. Por quê? Porque num dado momento foi surpreendido. Por algo terrível. Por algo. A palavra surpresa, aquele efeito da surpresa, ativa algo dentro A surpresa dela. daquela visita à noite, a surpresa daquele... meu Daquela Deus. brincadeira inocente, surpreendentemente, algo inesperado aconteceu e esse algo é muito ruim. E agora toda surpresa vai remeter àquela dor. Então a pessoa cresce, amadurece, não Interessante. gostando. Muito. Por isso que a gente tem que respeitar muitas pessoas. Na Às sua vezes fala, ai, que particularidade. bobeira, ela não gosta de Na surpresa. sua dor. Mas Na vamos sua fazer dor. assim mesmo, né? A gente vai amadurecendo na cura interior, cuidando de pessoas, conhecendo pessoas. Eu amo pessoas e me aprofundar em pessoas. E a gente vai, com o tempo, aprendendo o respeito aos limites que as pessoas impõem. Né? Ou impõem ou denunciam, né? Não é uma imposição. Mas a gente vai aprender. Pessoas, muitas vezes, Você por vai amor... percebendo, né? Por amor, Ainda que ela nem as pessoas fale. falam assim, ela fala que não gosta de surpresa, mas tem tanto amor envolvido, vamos fazer assim mesmo que nós vamos agradá-la. Né? Só que tem um motivo que nem aquela pessoa que não gosta sabe que ela está o porquê. Não sabe. Então, a gente vai aprendendo a respeitar os limites, sabe? Exatamente. E como a criança, isso que a Zé está trazendo é importante, porque como a criança, ela não sabe lidar com esse excesso. Quando acontece o abuso sexual, a criança não sabe lidar com esse transbordar, com essa invasão, com essa violação. Ela, por algum momento, ela vai se sentir extremamente perdida.
E principalmente, gente, quando acontece, é um assunto delicado, mas quando acontece uma reação fisiológica. Quando a criança sente, dependendo da idade, uma determinada excitação. Isso faz com que a culpa, porque ali eu estou me satisfazendo de uma coisa que é horrível para mim. Ela aprende algo prazeroso, de um jeito errado, mas prazeroso. Exatamente. E ela não sabe lidar. E ela acha que ela já está compactuando com aquilo. Sendo que ela não sabe que se eu fizer uma cosquinha aqui, ela vai sentir a cosquinha. Então, se eu fiz uma cosquinha nela, ela está sentindo a cosquinha. É uma reação fisiológica do próprio corpo, de um estímulo inadequado, extremamente inadequado, né, que viola, que dilacera a pessoa, que só intensifica ali o trauma. E principalmente em relação à questão também dos meninos, né? Porque isso futuramente pode ocorrer muitos problemas na sexualidade mesmo, até mesmo de disfunção erétil, de não saber lidar depois com as questões sexuais. Eu tenho uma aversão ao sexo oposto, porque quando eu sou abusado, por exemplo, já vi casos de abusos pela própria mãe, né? A criança ia dormir e no momento que ela dividia a cama com a mãe, ela era abusada pela mãe. E ali ela tinha aquela experiência e depois ele... você, né, eu não estou trazendo isso como via de regra, Sim. mas a aversão ao outro sexo, eu falo em relação ao oposto, porque geralmente acontece dessa maneira. E aí eu não quero me casar, eu não quero ter filho, eu não quero, né, dentro de um contexto ali, eu não Sim. quero me aproximar do sexo oposto, porque isso me trouxe dor, né, fez com que eu fosse invadido na minha, E aí, minha a gente vai falar... privacidade, intimidade. Esse ponto que você está tocando é muito importante. Depois a gente vai ter uma pergunta aqui específica dele. Mas aí a gente entra nesse quadro de percepção do abuso. E falando de homens, eu creio que deva ser mais difícil ainda, né? Pelo menos na vida ministerial a gente percebe isso. A mulher, ela se predispõe mais a falar, a se deixar ser tratada, a expor. Mas você percebe isso também, essa maior resistência ou dificuldade, não sei se é essa palavra, quando se trata dos homens, de, por exemplo, relatar uma situação assim, de colocar algo desse jeito, né? Eu acredito, né, nós estávamos conversando sobre isso, eu acredito que isso já vem mesmo de algo social. Socialmente falando, nós estamos falando da questão do machismo. Né? Nós estamos falando disso, né? Não sei se você vai entrar nisso Sim. depois. Mas a gente está tratando disso, porque o menino é ensinado a quê? O menino é ensinado, você não fala das suas emoções. Você não tem que chorar. Para que você está com medo? Medo de quê, menino? Você é homem, você é macho. E aí eu começo já a estimular o homem a não saber expor os seus sentimentos. Tanto que hoje algumas escolas trabalham as questões mesmo já ensinando as crianças desde ali do pré-1, pré-2 a trabalhar as questões emocionais. O que você está sentindo? Vamos identificar? É uma raiva? É um medo? Você está sentindo o quê? Você está confuso? Porque a gente já estimula os meninos a crescer nessa sociedade machista, onde ele não pode falar nada, porque ele é o bom, ele não pode expor as suas emoções, muito menos colocar a minha masculinidade em risco. Você falava disso, de um caso, né? De Curitiba, não é, o Jefão? Que Sim, é tipo um caso aquele do abusador do Tinder, como que é? Que teve um... No Netflix? Netflix. Ah, O golpe. Golpista do Tinder. Teve um caso bem parecido no Brasil, né? Com um cara de Curitiba. Que ele entrava em site de relacionamento homossexual, escolhia as vítimas e ia na casa do... aí roubava o cara, em vez do encontro, roubava. Só que daí ele começou a perder o controle e começava a matar as vítimas. Mas a ideia dele de procurar homens homossexuais era porque era muito mais difícil do homem ir até a polícia contar que tinha sofrido por isso porque era outro cara, entendeu? Que aí vai de encontro a isso que você está falando, do homem que se recolhe, você é macho, você vai nesse perfil. E aí é legal o trabalho, né, Zelinda, de instrução que você faz. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque ele é bem focado para o menino e para a menina. Nesse ponto, né? Exatamente. É um dos maiores desafios de quem lida com esse assunto é a questão da masculinidade. No sentido que é do perfil do homem e também tem essa questão do machismo na sociedade. É difícil fazer com que homens, meninos, falem sobre o assunto. Então, as estatísticas elas já são muito baixas e, assim mesmo, elas trazem os números muito mais elevados, como você mostrou, de mulheres, de meninas, porque elas falam mais. E uma determinada idade também entra a questão que as meninas vão se
tornando mulheres e vão adquirindo aí o seu corpo feminino já de amadurecido e acabam chamando também mais a atenção dos abusadores. Mas a nossa instrução ela é para menina e para menino na mesma medida. Então, nós temos aqui uma menininha de calcinha, nós temos aqui um menininho de cueca e falamos para meninas da mesma medida que meninos, mostrando que pode acontecer ao mesmo tempo, da mesma maneira, da mesma quantidade, o quanto uma menina está exposta a isso, um menino também está. E você falou muito, a gente estava falando sobre, vocês estavam falando a respeito de educação sexual, né? E a gente entende que a educação sexual ela é para a família. Mas, se a grande maioria dos casos do abuso sexual infantil acontece no ambiente familiar, se esse assunto não transcender a família, como que nós vamos cuidar efetivamente desse assunto? Então, eu não ensino, eu não sou uma pessoa que defendo a educação sexual nas escolas. Porque ela pode vir com muitos viés. Ah, você não defende? A educação sexual, não. Mas a prevenção do abuso é diferente de uma educação sexual. Eu não preciso... Fala acompanhada de uma erotização precoce. Isso. Né? Eu não estímulo. preciso ensinar sexo para a criança nos detalhes com um viés, né, de erotização antes da hora, informações precoces, para você ensinar uma criança a se proteger. Eu posso falar de proteção ao abuso sem erotizar uma criança. Não, você lembra quando todo mundo estudou ciências aqui, não tinha a parte de reprodução, onde você conhecia as partes do seu corpo, Sim. mas não tinha esse viés que já apontava para a sua movimentação no relacionamento sexual, era meramente instrutivo. Isso. Livro de ciência na escola. Isso. Entra aquela temática num determinado tempo. Por quê? Colocou-se naquele livro de ciência o órgão reprodutor feminino e masculino em qualquer momento de forma aleatória, não. Há um estudo por trás daquilo que diz que, naquele tempo, o cérebro da criança ou do pré-adolescente está pronto para receber aquela informação. Então, as questões de prevenção, elas têm que ser tratadas com muita delicadeza. Por isso que o nosso material ele é de acordo com as normas da BNCC e ele não vem invadir o tempo da criança de entender determinados assuntos. Né? Você ser tocado nas suas partes íntimas indevidamente, você ensinar para uma criança que ela pode dizer não quer dizer que você precisa ensinar a como fazer sexo. Não se trata disso. Exato. E nem de tratar ideologias. Porque a prevenção, muito menos de ideologias, porque a prevenção ao abuso, né, ela não tem ideologia. A criança não pode ser tocada indevidamente por uma mulher, por um homem, hétero, homossexual. Isso não está ligado a nenhum viés ideológico. Isso está ligado a uma criança não ser tocada indevidamente por ninguém. Nem por outra criança, isso não é um abuso, né? Mas uma criança abusada ela acaba reproduzindo esse comportamento, nem por um adolescente, nem por um adulto, independente de sexo e independente de ideologia. Uma criança não pode ser tocada. E, às vezes, nós caracterizamos, né, um senso comum mesmo, né, das informações que chegam, como se o abuso se tratasse só de genitália. E o abuso sexual não se trata só disso. Aquilo que eu já trago um constrangimento, quando eu já trago um constrangimento para aquela criança, para aquele adolescente, que envolva, por exemplo, eu posso estar vendo um vídeo no meu celular. Opa, imagens, a lei trata disso. Né? Tem lei que guarda isso. Exatamente. Inclusive, a gente abriu umas perguntas, né, no nosso Instagram, na mesa podcast oficial. E aí algumas chegaram, inclusive tem uma até sobre isso, né? Ainda que não haja um toque físico em si, a exposição de uma criança à pornografia acarreta os mesmos efeitos ou eles são diferentes? Eu acredito que quando você já expõe uma criança a uma imagem que é completamente fora daquilo que ela está pronta e apta para ver, não faz parte, que ali já é uma violação e já causa, assim, um trauma naquela criança. Sim. Por quê? Porque a partir daquilo que eu vejo, eu começo a reproduzir. Aquilo já altera ali o meu E comportamento. gera o interesse para ver mais, para conhecer mais. Exatamente. E isso é muito comum. Então, a gente acha que, às vezes, a gente está falando ali só de, né, quando teve penetração, não teve penetração, a criança foi abusada, mas isso aí nós estamos falando de fases. O quanto isso se aprofundou num processo de cura interior, nós vamos ali esmiuçar essa história, esse quebra-cabeça, ajudar a pessoa a entender isso, de quanto isso se aprofundou. Mas é tão nocivo e letal
você também apresentar imagens e você expor essa criança a um conteúdo que não faz parte do desenvolvimento dela. Você está erotizando essa criança, despertando nela questões que não estão ligadas, né? A gente fala na psicologia a linguagem da ternura, mas já a linguagem da paixão. E ali você começa a despertar comportamentos, sentimentos e chegar a estimular essa criança fora de contexto, né? E Totalmente. é tão sério, contribuindo com a resposta aí, o que a Carla está falando, a Zé falou que está respaldado pela lei. Olha o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que diz que as revistas e publicações destinadas ao público infantil não podem conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas, bebida, tabaco, etc., e deverão respeitar os valores éticos e sociais da família. E pela primeira vez, acho que você deve ter esse dado aqui, Zê, no anuário da publicação da Segurança Pública de 2022, foi acrescentado mais 2 tipos de violências que dizem respeito a isso, né? A exploração sexual e os crimes ligados à exposição sexual por meio de fotografia, vídeo ou qualquer outro meio. Isso foi uma grande conquista, isso é fresco, acabou de sair do anuário 2022. Então, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Tem propaganda em outdoor de motel que é quase cena de sexo explícito. Hoje, pela lei, se você reivindicar, fala assim, eu não quero que meus filhos, ao andar na rua, vejam aquela imagem. Hoje, a lei te garante proteção. E também conteúdo, por exemplo, música. Já ouço relatos, nunca aconteceu comigo, mas muitos relatos de mães que tiveram que sair da loja. Não tinha como eu ficar lá naquela loja meu filho ouvindo aquela letra. Era uma letra que vinha ali na sua melodia e com a sua canção, trazendo palavras extremamente vulgares, chulas, e falando de sexo mesmo abertamente, que nós sabemos que das músicas hoje em dia. Nossa, então não é uma questão, porque quem está nos ouvindo aí fala, essa é uma questão religiosa. Não. É porque você A lei está trazendo respalda. a psicologia e você está falando da lei. A lei respalda. Fala assim, eu não quero... As mães que me Questão de relataram... saúde, né? Preferiram Saúde mental. sair do ambiente. Não vou comprar nessa loja, quero sair daqui, porque não dá para meu filho ouvir essa música. Mas você pode exigir, essa música está imprópria pela lei aos ouvidos da idade do meu filho. Ele não tem condições de ouvir isso aí. Porque se a criança não está pronta para ver o sexo, por que ela está pronta em ouvir? Sim. Entra na mente da mesma maneira. E a lei resguarda isso. E é um dos nossos pleitos, das nossas reivindicações e dos nossos temas de abordagem. Para quê? Para conscientizar, porque a população não sabe. Não sabe, eu quero trazer outro tema para a mesa. Então, além de não saber, você acha que às vezes a gente fica muito, você agora com esse movimento em defesa, você acha que às vezes a gente, falando como cristão agora, independente do que você que nos assiste, se você da religião que você tenha, mas eu vou falar de nós que cremos, né? Somos cristãos. Você acha que a gente às vezes fica limitado nessa movimento? Ai, não vou fazer, não vou falar, porque vão pensar isso. E falta da gente conhecer do que isso impacta na mente e também legalmente falando. Muito. Nesse movimento, se você percebe Por essa... falta de conhecimento, o povo padece. E há uma mordaça por falta de conhecimento. Porque se você buscar a lei, nós temos muitas condições de atuação legal nessa área. Nós submetemos a nossa nação a coisas, as imagens, a música, as crianças são submetidas que a lei nos resguarda, mas nós não conhecemos e nós não temos uma cultura de uma vez afrontando a lei e nós preferimos Ficar calados. acomodar, não vou arrumar confusão, a gente é muito do deixa disso, Quer ser o né? politicamente correto. Isso, né? Mas a lei nos respalda muito, nós engolimos, né? Nos enfiam de goela abaixo, como diz o termo popular, muitas coisas que a lei nos dá respaldo, que nós não precisaríamos aceitar. E um dos meus trabalhos é esse, é trazer informação e conscientização para que haja um despertamento e aí haja um posicionamento. Porque se não tem informação, se não tem conhecimento, não tem posicionamento. Então, nós precisamos conhecer as leis. Nós não precisamos estar num ambiente público com os nossos filhos, comércios, lojas, parques em geral, e ter imagens e sons pornográficos, eróticos e aceitar. É proibido por lei, nós somos resguardados. Aquilo não é devido, é indevido a uma criança. Então, aquilo não pode estar aí. Uau. Mas nós não conhecemos isso. E se a gente for pensar dos danos, né, que vocês falaram tão bem, porque a pornografia é só aquilo que você está ouvindo aqui, está vendo. Então, não. E existe essa cultura que vai de encontro, como vocês gostariam de falar um pouco nisso, que contribui e alimenta esse cenário que torna propício. A gente viu agora o caso estarrecedor desse médico, né, do anestesista, né?
Mas eu fico refletindo que essa cultura da pornografia, se é algo que até na vida dos adolescentes, há relatos de crianças já com 5 anos indo para essa. Então é uma cultura de sensualização, de erotização, onde a pornografia, não, você é homem, faz parte. E tudo isso vai tornando maior e mais propício esse cenário para o abuso, não é isso? Sim, a cultura da erotização é um ambiente para isso, porque tudo vira normal. Então, as crianças são despertas muito novas. Então, você imagina que mais de 70% da sociedade passa por isso. E, na sua maioria, na infância e adolescência. Então, são crianças que foram tocadas indevidamente, foram despertas para esse assunto, e essas crianças estão ouvindo sobre sexo em música, estão vendo sobre sexo na internet o tempo todo. Viram adolescentes e começam a tocar em outras crianças. A roupa é feita assim, não é? Olha, eu tenho 3 meninas. Sim. Sim. Não parece, mas eu tenho 3 filhas, Jefão. E tenho das 3 idades. É difícil você comprar uma roupa que não seja sensualizada. Isso. O short é extremamente curto. Nós não estamos falando aqui de uma religiosidade, não é? Não, uma cultura. Porque esse é um ponto complexo também. É polêmico esse, né? É polêmico. Porque você vai procurar, eu quero procurar um short. A Alice tem 15 anos, 1,82 m. Gente, você não consegue achar algo que não exponha o corpo de uma forma desproporcional. Sim. Não é? Então, eu percebo que essa cultura, como tornar normal esse ambiente propício para a sexualização. E nem no seu caso, quero comprar uma roupa que cubra minha filha, porque senão ela vai ser culpada do abuso. Não é isso. Mas é uma adolescente que não quer expor o corpo, ela não gosta. Não, exatamente. E você não tem dificuldade de achar. De achar. É a nossa cultura. É a cultura. E que propicia tudo isso. Será que falta os pais acordarem para esse movimento, Cá, de ter como normal essa cultura e não reagir? Eu acredito que é fundamental, né? A movimentação dos pais e até mesmo, só abrindo um parênteses dentro desse projeto que a Zê está trazendo, acho tão fundamental porque você abre um debate e você dá voz. É um movimento, né? É um movimento. Você abre um debate porque a questão do abuso sexual, ela está ligada a todas as esferas. E aí tem muito cai tabu, na cultura. né? Tem muito tabu. Muito tabu. Até mesmo dentro das igrejas, né? A religião também faz com que se torne um tabu se falar das questões da sexualidade, se falar das questões... Abrir um espaço para realmente acolher as vítimas de abuso sexual, promover um ambiente de cura, um ambiente que vai sarar, um ambiente que vai ser receptivo. Então, acho que é uma movimentação mesmo social, né? Mobiliza. E quando você começa a ir para as redes sociais e a trabalhar um toque de amor, eu estou o quê? Debatendo. Eu estou trazendo a atenção. Eu estou ali conscientizando, sim, prevenindo, mas também estou movimentando essas águas de alguma forma, para que políticas públicas acordem, para que seja estabelecida novas regras, novas leis e tantas coisas. E até mesmo dentro da área da saúde, essa movimentação de apoio, essa movimentação de profissionais capacitados. Por exemplo, na clínica, eu ainda não sou formada em psicologia, estou aqui humildemente falando do pouquinho que eu aprendo aí dentro das minhas pesquisas, porque sou a curiosa de plantão. Pesquiso sobre tudo. Mas dentro da clínica é um desafio tratar o abuso. É um desafio você falar você lidar com o paciente. Então, profissionais também da área da saúde precisam ser capacitados, gabaritados. Professores, educadores precisam ser capacitados, gabaritados para lidar com esse trauma, lidar com essa dor, lidar com esse vulnerável. Retomando, Eliana, me perdoe, fecho parênteses, né? Fecho parênteses, mas eu acredito que nós pais somos guardiões, né, gente? Nós somos guardiões dos nossos lares. Nós somos aqueles Tem gente que guarda cachorro, né? Mas vai se Ninguém tornar toca na ricota, entendeu? Ricota é o cachorro do Jefão, gente. A ricota eu já falei pro Kiko que eu já assumi, que agora pode me zoar que eu já assumi que Você sou pai de já ouviu aquela pet minha mesmo. ministração? Cachorro é cachorro, né? Então. Mas eu falo pra ricota, vem com o papai, entendeu? Assumi, sou pai de pet, tá? Bom. Pai de pet, por enquanto, né, Por Jefão? enquanto. Na hora que chegar o molequinho aí, a gente vai trabalhar na descendência. Na descendência. Um Jefãozinho. Ô Zê, quando você começou a falar sobre o toque de amor, você acha que mais pessoas começaram a te procurar? Os casos meio que aumentaram? Imensurável. Imensurável. E eu quero pegar o gancho da Cá, que está falando aí do despertar da sociedade. Porque se a maioria dos casos acontece dentro de casa, se não houver um olhar, um despertamento fora do ambiente familiar, as estatísticas não vão mudar. Se o professor da escola dominical
das igrejas não for atento e não tiver um olhar, inclusive, né, nós estamos preparando um curso que nós vamos começar a ministrar para dentro das igrejas, para pessoas dos ambientes eclesiásticos que trabalham com crianças e adolescentes, para treinar o olhar para esse assunto e como acolher. Ah, que legal. Então, há uma busca muito grande por isso, porque se não houver um despertamento da sociedade, a estatística não muda. Porque se é no ambiente familiar que acontece, não adianta só falar com pai e mãe. Vai ter que falar na escola, vai ter que falar dentro das igrejas. Eu acho o ambiente da igreja porque o ambiente da igreja, claro que tem que transcender a isso, mas o ambiente da igreja é um ambiente que já é de amor. Já é um ambiente de acolhimento de por confiança, si só, de né? confiança por natureza. Né? A igreja tem que ser esse lugar, né? De amor, de confiança, né? Essa questão do pastoral. Né? Nós temos essa questão de obrigatoriedade de sigilo, então essa questão da confiança, de ser um ambiente seguro. Por isso, nós queremos muito investir neste ambiente. Já há um movimento sobre isso. Não estamos sendo pioneiros de nada. Somos mais um braço. Mais uma voz, né? Mais uma voz de algo que já existe. Queremos agregar, né? Esforços, já existe. E é muito importante as outras áreas, não só da família, né, saber lidar. Eu já vi reportagens de pessoas que descobriram abusos através de uma denúncia de um professor, né, tá lá na escola e o professor começou a identificar esses pontos que a Camila estava falando aqui, né, e chegou no caso de denúncia de abuso, né? Então eu percebo que começa na família, né, e vai saindo em camadas, né? Vai para a igreja, vai para a escola, até chegar na política, né? Porque é onde a gente precisa estar inserido para que essas leis sejam criadas. E criadas e exigir aplicabilidade. Isso. E até mesmo porque o abusador ele não tem uma identificação na testa. Sou Não abusador. tá escrito lá, né? Não está Pelo escrito. contrário. Agora você pensa... Então, só concluindo, Eliana, e ele tem... A gente sabe que, principalmente na nossa casa, essa conscientização, trazer esse curso que a Zê está colocando, né? Porque nós nos preocupamos com... Dentro dos dados estatísticos, na igreja também pode acontecer. Ele pode também Infelizmente estar no ambiente, acontece. Você tem esses relatos, né? Zé? Tem muito. Infelizmente. Então, né, para você que está nos assistindo, nós também não estamos isentando, né? Mas formar pessoas, formar o olhar, saber Nos acolher diversos lugares. E aí, nesse treinamento, nós vamos tratar sobre isso, treinar a liderança. Exato. Sobre essa questão, porque, né, hoje, na maioria das vezes, não estou dizendo que são todos, né? Quem quer ser do departamento infantil? Né? E são pessoas voluntárias, de bom coração, mas precisa ter um acompanhamento. Porque a responsabilidade civil de um abuso que acontece dentro de uma igreja é do pastor, que tem o seu CPF ligado à CNPJ daquela instituição que responde por aquilo. E é criminal. Então, nós precisamos... E vamos ensinar muitas coisas. Então, por exemplo, aconselhar um adolescente de portas fechadas. Né? Identificar uma violência física, né? Exatamente. Cuidar de uma criança, às vezes, na maior inocência, se tranca numa sala de atendimento e vai conversar com o adolescente. Um jovem atendendo uma adolescente menina. São todas situações que uma igreja precisa se respaldar para poder saber lidar com esse assunto. Ter um olhar e um olhar de cuidado com a instituição também. Com a instituição, de como está prevenido de qualquer tipo de situação indelicada que possa parecer algo também que não é. Então, precisa estar respaldado. Nós vamos ensinar as igrejas a estarem respaldados e também a como cuidar desse assunto. Porque isso é muito sério. E esse curso é voltado só para o ambiente eclesiástico? Nós estamos fazendo sim. Específico. Nós temos outros. Porque é também uma ferramenta muito importante para quem é dono de escolinha. Isso. Né, Isso a gente já fala para educadores. Então... Isso a gente já fala. Você já tem um trabalho para educadores, sim. Agora nós estamos fazendo nós estamos fazendo um precisamente para o ambiente eclesiástico. Para essas nuances de um ambiente de uma igreja. E onde há uma grande demanda, né? Os departamentos infantis nós temos quantas crianças, né? Quase 200 crianças. Muitos. Você já pensou todos os departamentos infantis de igreja fantástico. preparados para acolher, para identificar? Uma rede de proteção, realmente. Exatamente. É um movimento que vira aí esse grande... Exatamente. Então, você que está aí nos acompanhando ou conhece alguém, seja educador, né, dono de escola ou de departamento infantil, acesse as redes, acesse o site da pastora Zelinda. Qual que é mesmo, Zé, o contato melhor?
Zelinda Pastora. @Zelinda Pastora, e você pode ter acesso, gente, de forma gratuita, essa capacitação para levar, para chegar até você que está à frente, a liderança, de alguma forma trabalhando com crianças e adolescentes. E aí você começa a fechar o cerco dos abusadores, porque eles gostam de trabalhar no oculto, trabalhar só no escuro. E aí a frase do projeto, criança instruída. Criança. É criança protegida e pais instruídos são pais que protegem. E como é real isso? Eu tenho uma de 3 anos também. E ai de você, de forma desliça, às vezes tá na brincadeira e vai, amor, toque do não. Porque até eu queria pedir para a produção aí, tá pronta aí, produção, rap? Porque dentro do projeto tem o rap e ele traz nessa linguagem lúdica para menino e menino. O Jefão vai cantar aqui, ele vai ser o nosso rapper. Hoje nós vamos conhecer um outro lado do Jefão. O outro lado, né? O Jefão rap. E ele traz isso, né, Zé? Essa instrução, mas que a criança, ela fica ali, olha, toque do sim, toque do não. É a linguagem dentro da minha casa que virou hoje. Da minha também. Né? Com Tá certeza, pronta aí, menina. produção? Vamos ver para vocês terem ideia como é forte isso, né? Tá ok? Vamos lá. Menino e menina, preste atenção. Esse é o rap da Sabida, se liga no refrão. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Nosso corpo especial e ninguém pode tocar. Ué, ninguém? Só se você autorizar. Ah, Tem o toque do sim, tem o toque do não. Se não sabe o que é, se liga aí então. o toque do sim não te deixa bolado, ele não é forçado, você se sente cuidado, todo mundo pode ver, ele também saber, porque não é escondido, você está protegido. Já o toque do não te deixa boladão, você se sente triste e desanimado, tem vergonha de contar, dá vontade de chorar. Por isso, minha gente, é pra ficar ligado. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Menino e menina, você deve falar, se as suas partes íntimas alguém tocar, você pode contar que nós vamos te ajudar, essa é a Liga da Sabida, vem com a gente, vem cantar. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida. Toque, toque do sim, toque, toque do não. Quem, como, quando pode tocar? Se liga nessa dica que agora eu vou falar. Quem? Quem te ama e te quer bem, Como? com respeito e cuidado. Quando? Quando você precisar de alguém pra te ajudar a se limpar, se trocar, mas fique atento e ligado. Proteja seu corpo com sabedoria. Se liga aí, menino ou menina. Se alguém tentar te tocar de um jeito que te faz se sentir mal, diga não. Tudo bem dizer não. Procure um adulto que você conheça e conte o que aconteceu. Não se cale, você pode, você consegue. Faça parte dessa Liga do Bem. Aê, se liga! Esse é o rap da Sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Esse é o rap da Sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Aê, se liga, esse é o rap da Sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. É isso mesmo. E aí, a profeta Suzane, vocês podem ver que tem essa habilidade toda, né? Deu pra perceber no clipe, né? Tudo isso que eu não tenho. É a parte que eu não tem como eu... Você não sabe fazer assim? Não, não sei. Mas eu tenho uma versão miniatura minha que faz bem aí. E sabe que a gente riu no dia que foi gravar? Que a carinha de brava não precisou ensaiar nada. Né? Já é nata a carinha de brava. A meiguinha assim também. Ela tem os dois extremos. A Bebela. A Bebela. Ai, muito fofo. Tem aí o sobrinho do Jefão Tem, o fazendo Estel tá ali também. bico também. Tem a filha da nossa diretora também, com umas carinhas bem, bem fofinhas. São as crianças aqui, né, da igreja. Nós abrimos para todas. Foi um dia bem legal, esse dia de gravação. E uma no linguagem parque. leve, Muito, lúdica, mas que muito instrui de leve. forma muito precisa, né, Zé? Muito. Eles amam. E é um rap, uma música que fica na cabeça. Essa era a ideia. Né? Aí se liga, esse é o rap da Sabida, toque, toque do sim, toque, toque do não. Isso gruda, a criança fica. Isso, e não pode tocar, tudo bem te dizer não. E isso fica. A música tem esse poder, né? De pegar uma mensagem, traduzir de uma maneira que você lembre daquilo, que aquilo acompanhe a sua memória, aquilo não sai mais. A gente fala que é igual chiclete, né? Você ouve uma música, passa o resto do dia, você nem quer, mas passa o resto do dia lembrando. A música tem esse poder. E esse rap, então, tem essa proposta, ficar na cabeça das crianças, martelando. Toque do sim,
toque do não, tudo bem dizer não. E tem ficado, né? E tem ficado. E agora, pra gente ir caminhando aqui pro final, tem Passou rápido Passou hoje, hein? muito rápido. Nossa, eu achei também. Eu achei que Tá passou bem acabando, rápido. é? Até podia continuar, não. Não. Eu queria trazer para as duas agora uma pergunta assim. Dentro desse cenário, tem esperança? Tem esperança para aquela família que, de repente, nos ouviu aqui e começou a soar algum alarme ali de talvez que esteja acontecendo? Ou você que está nos acompanhando é um adulto já e já passou por isso. Tem esperança nesse processo, Cá? Como que você... Eu acredito, a gente está, né, direcionando isso tanto para as famílias, exatamente como você disse, para esse público. A gente pode também estar falando com alguém que passou, né, realmente por essa situação. E hoje ela não entende os comportamentos, não sabe por que age assim, não consegue lidar ainda com essa dor. E eu venho aqui para dizer que tem esperança, sim, né? Eu acredito que nós estamos falando aí de um tratamento que seja uma cura envolvendo todos os aspectos. Vamos falar do ponto de vista psicológico, né? Também, primeiramente. Aí vamos falar da organização desse psiquismo que também precisa ser organizado porque ele foi fragmentado. E aí nós entramos com a psicoterapia, que eu acredito que se eu passei por isso, eu identifico isso, é importante buscar uma ajuda profissional. Eu não posso lidar com isso sozinha. Não posso entrar nesses lugares escuros. Você já está tocando no estereótipo, que é assim... Principalmente para quem é cristão, né? Não, mas você não tem fé? Sim. Então você está dizendo isso, trazendo isso, que não é suficiente. Não é que a fé é insuficiente. Não, exato. Mas a gente tem um psique que precisa desse acompanhamento e o próprio Deus. Exatamente, porque como nós somos integrais, né? Temos uma mente, temos um corpo e o espírito, essa nova natureza que é formada em nós como cristãos, mas eu estou falando ali também de danos psicológicos. Eu posso sim desenvolver transtornos. Eu estou falando também de questões psicopatológicas, que precisa sim ser dada atenção. Camilo, o que eu vou trabalhar numa psicoterapia? Você vai ter ali o auxílio, o apoio para essa organização psíquica. Precisa haver essa integralização novamente, porque isso foi fragmentado. Uau. E aí nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento. Essa identidade precisa ser fortalecida. Eu preciso entender o que aconteceu com o meu corpo. Eu preciso passar por um processo de aceitação desse abuso. Eu preciso identificar o que houve comigo, o que eu senti. Tudo isso no processo de fala, num processo de intervenções ali psicológicas irá me ajudar nesse ponto, para eu lidar também com isso. Então, Camila, eu não tenho como fazer psicoterapia, eu não tenho, por exemplo, dinheiro para fazer mesmo. Hoje, eu não sei se as pessoas têm acesso a isso, mas as universidades, as faculdades de psicologia aí da sua região, onde você está, o departamento, os próprios alunos ali em formação, eles precisam dessa demanda. E há ali um cunho muito social, um valor muito acessível para o aluno atuar sob supervisão. Ele não atua sozinho. Ele tem ali um supervisor, ele tem um psicólogo junto, ele tem um professor que está atuando do lado dele. É para lidar com uma situação delicada, mas ele já tem uma bagagem e está preparado junto com a supervisão, obviamente. Então, tem essa frente. Procure um auxílio. Eu acredito que o processo terapêutico faz parte e é importante, sim, ajudar nesse contexto. Agora, quando eu estou falando aí de um ponto de vista espiritual, nós temos muitas, né? E diversas. Realmente, passar por um processo de cura é muito importante. Por quê? Eu preciso aprender a lidar com esse perdão. Eu preciso lidar com o perdão. O perdão vai ser uma ferramenta aonde ali eu preciso me deparar com essa situação, entender que sim, houve um abuso, que o abusador fez, mas eu também preciso liberar isso da minha vida. Eu não posso viver preso nessa fase da minha vida, no passado, dessa maneira. Então, na cura interior, nós vamos trabalhar esse perdão. O que eu costumo frisar em relação ao perdão? E aqui nós abrimos um parênteses que a religião às vezes traz o perdão como um peso, você precisa perdoar, todo mundo precisa da misericórdia, sim. Acredito que todos precisam da misericórdia, todos podem ser perdoados, mas nós precisamos entender que o perdão não me isenta de uma denúncia. Eu posso perdoar, mas eu também posso denunciar. Eu perdoo, mas eu também não preciso conviver com o abusador. Uau.
eu tenho a autonomia de sair do mesmo ambiente se eu tiver essa oportunidade. Porque a gente precisa deixar isso muito claro. Porque, às vezes, por estar num ambiente religioso, não cristão, não, né, mas num ambiente religioso, você precisa perdoar, põe uma pedra nisso e isso acaba. Não. E aí você fica nesse cativeiro. Eu estou falando com alguém que foi dilacerado. E essas emoções precisam ser curadas pelo Espírito Santo. Tremendo. Essas emoções, eu preciso estar num lugar onde eu sou escutada na minha dor, onde eu sou abraçada. E o processo de cura interior passa por isso. Não é um processo de uma vez, não é um processo de duas, não é um processo de três. Né? É um processo longo, mas existe sim. Né? Ali, dentro de todo um contexto, nós trabalhamos com essa questão da cura interior, onde gera frutos, né? Libera a pessoa para produzir, para dar frutos e realmente para viver uma vida em Cristo. E o toque de amor tem dado esses frutos, esse movimento de esperança, Zê? Como que você vê? Tem. E sabe, a Cá está falando sobre buscar um profissional ou uma cura interior dentro do ambiente, né, nas questões espirituais, que é a atuação que a gente faz também como pastora que sou. Eu sou uma pastora que atua na sociedade. Né? O toque de amor tem esse viés e me desafiou a isso. Eu me tornei uma pastora que atua na sociedade. Mas eu sou uma pastora também que atua dentro da igreja de forma ministerial. E a atuação do toque de amor na minha vida, né, como ministro, como pastora, ministro muito na área de cura interior. A parte de palestras, falar com crianças. Aí, essa cartilha, como eu falei, ela está dentro das normas da BNCC, ela pode entrar em qualquer escola, não tem nenhum viés, né, de religião, não fala a palavra Deus, em nada. Mas eu, como pastora, eu atuo em cura interior nessa área. E há esperança, sim. E o que eu quero puxar da fala da Cá, de tão importante dessa busca de ajuda? Muitas das vezes, em todos os casos, você deve buscar ajuda, mas em muitos casos, quando o abusador é uma figura de autoridade, né, e uma mãe achar que ela vai conseguir resolver sozinho o acolhimento emocional e a cura que aquela criança precisa, é muito difícil. Porque se já foi uma figura de autoridade na vida daquela criança que fez isso, então essa busca de ajuda externa, ministerial, pastoral, um acolhimento exterior, para que possa promover a cura e aquela pessoa possa ser religada às figuras de autoridades sem medo, né, sem preocupações, e que possa voltar a se relacionar. Um relacionamento afetivo, saudável, com figuras de autoridade é importantíssimo. Então, no caso, se o abusador for o próprio pai. Então, quebra na criança, no adolescente, a questão da confiança com figuras de autoridade. E ela vai remeter isso a toda a figura de autoridade. Por isso que uma ajuda externa pode ser tão produtiva. Porque dentro do ambiente, dentro da sua casa, com a sua mãe, ali já são figuras de autoridade, com uma avó, com uma tia, que já vai ter uma dificuldade, um bloqueio naquela criança, naquele adolescente. Por isso, é tão importante uma ajuda externa, especializada e de muita confiança. Né? De muita confiança. Tem que ser aí alguém que você realmente confie, que você busca. Gosto muito de indicar profissionais psicólogos. Eu, dentro do ambiente de igreja, gosto muito de indicar profissionais cristãos, né? Psicólogos também que têm uma fundamentação na palavra de Deus. É muito produtivo e precisa passar por esse cuidado. E há muita esperança, porque a gente acompanha as vidas quando elas chegam, quando elas falam, quando elas abrem, e acompanhamos todo o processo. E as pessoas que elas se tornam depois de curada, né? E há esperança. As pessoas, depois de curada, elas se transformam em ferramentas de cura também, né? Com certeza. Nossa, Isso eu acho. Uma criança abusada uma menina abusada pode se tornar uma mulher, né, curada, ela pode se tornar uma mulher com a sua vida de intimidade saudável com o seu marido, ela pode se tornar uma mãe assertiva no cuidado, no olhar com seus filhos, ela pode se tornar uma influência para a sociedade, uma pessoa que passa por isso e passa por uma cura, isso tudo pode ser transformado por algo positivo, ainda pode frutificar ajudando outras pessoas, passando por um processo de cura. Eu creio nisso. Eu não olho para nenhuma criança, nenhum adolescente abusado e falo, tadinho. Né? Eu consigo olhar com olhar de amor e misericórdia para aquela pessoa, sabendo que a dor é muito grande e que o trauma causa consequências muito avassaladoras. Mas eu sei que há cura e há uma restauração por completo.
Eu sei que a identidade dessa pessoa pode ser reposicionada e sei que essa pessoa pode dar muitos frutos e ter uma vida saudável por completo na sua fase adulta. Eu creio, eu vejo e eu experimento, sei que é possível. Por isso, é uma mensagem de alerta, é um despertar, precisa haver um cuidado, mas é uma mensagem de esperança, porque o abuso não é o fim da vida de ninguém. Isso é real. Isso é real. E é por isso que é o movimento de todos nós. E você que nos acompanha é parte disso, né, Zé? Isso, Todos não ter nós. medo de acolher. Como para a gente finalizar, Zé, como que a gente pode enganjar as pessoas nisso, né? Não somente dentro do projeto Um Toque de Amor, que está à disposição de todos, mas no nosso dia a dia, como que a gente caminha em direção a esse movimento? Primeiro ponto, informação. Senão a gente fica, né, vozes que debatem no nada, no vento. Um pouco de informação, pode buscar, tem várias boas fontes, deixo aqui com muita humildade. Né? Uma possibilidade, com muita humildade, deixo as minhas redes sociais. Mas instruir é o primeiro passo. Sem instrução não vai ter um olhar, sem instrução não vai ter um despertamento assertivo, sem instrução não vai ter um acolhimento adequado. Então, se instruir, então agora estou com preguiça, né? Vou ter que começar a ler livro, me especializar. Não, nós estamos falando de um olhar. Então, é uma instrução. Que bom se você se sentir chamado, se despertar a se especializar. Mas se você é um pai, uma mãe, um professor, um educador, é uma instrução o suficiente para te dar um olhar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Tá bom, tem um olhar. Descubra que uma criança está sendo vítima de abuso. É um primeiro passo para um tratamento, para um cuidado e para um acolhimento. Então, o primeiro ponto de engajar é se instruir. Pelo menos o suficiente para se tornar uma pessoa que tem um olhar apurado para isso. E daí você pode se engajar, né, fazendo parte. Você pode alertar. Eu falo muito para mães, converse sobre isso com as suas vizinhas. É um engajamento. Tão simples, mas tão eficaz, né? Eficaz, conversa, num bate-papo. A gente fala tanta coisa no bate-papo de mulher, né? Por que não falar disso? Por que não deixar uma semente? Para que outras mães também estejam despertas. Por que não, numa roda de conversa de professoras numa escola, esse assunto não pode ser trazido? Por que um grupo de professoras juntas não podem trocar informação sobre o assunto? Falar, olha o que eu vi, olha que esse acesso, olha esse site, olha essa informação. Redes de proteção, Rede né? de que você vai proteção. criando. E dentro das igrejas. Eu estou num trabalho também de despertamento do ambiente eclesiástico. Um despertamento por um olhar, para um cuidado, é um ambiente propício e precisamos fazer disso um assunto sem medo, sem preocupação, sem tabu. Somos respaldados por lei para cuidar e proteger nossa criança. Não só respaldado, como temos uma obrigação, porque o ECA diz isso. O ECA, semana passada, fez 32 anos, é uma lei praticamente perfeita, o ECA. De proteção à De criança. proteção à criança, total. E diz que toda a sociedade, deixa claro, não é só a família, né? Toda a sociedade tem por obrigação proteger uma criança. Eu não posso saber que uma criança está sendo abusada e ficar de boca calada. É obrigação, por lei, de toda a sociedade proteger a criança. Então, é uma obrigação que a gente não exerce, que a gente não se posiciona, porque a gente nem conhece. Então, eu quero trazer esse despertamento. Se engaje, tenha um olhar de amor, de despertamento, de acolhimento para as crianças e adolescentes da nossa nação. Eles são maior vítimas. Faça parte dessa liga, né? Faça parte dessa liga. Aí se liga. Esse liga, faça parte dessa Faça liga. parte dessa vida. Mostre esse rap para o maior número de crianças possível. Entre na cabeça deles e eles vão estar menos vulneráveis. Porque quando a criança tem informação, ela sai de um ambiente de tanta vulnerabilidade. Então, mostre esse rap, instrua crianças. Seja parte desse movimento, né? Seja parte desse movimento que está gerando a esperança, que por onde o toque de amor tem passado, a gente vê isso, vê esperança. Uma vida restaurada é uma esperança restaurada. Amém. Alguém que não sonhava e passa a sonhar, alguém que é curado e passa a sonhar. Não é isso? É isso aí. Olha, gostei demais, viu? Muito bom. Vamos para as considerações. Tem as Vamos. considerações finais? Como que é o Eu protocolo? estava com medo Isso. dele. Ele falou que tinha umas imagens, umas fotos. É? Eu vou falar disso Ai, agora. Eu não estou tô sabendo começando. de nada. Eu estava até com a mão transpirando. Eu não tenho nada a ver com isso, viu, apóstolo Cristiano Miranda? Eu fiquei São pensando que ele Jefão. tinha acervo nosso, de foto nossa antiga. Fiquei com medo Então, de verdade. eu acho que assim, né? Eu tentei, né? Mas talvez um diretor aqui do Vetou. Sonho de Deus deve ter falado, ó, Ah. isso aí não. Cortou. Você Um conhece. certo Du, Meu entendeu? marido, Ah, tá entendendo? sim. Ah, foi vetado. Obrigada, amor. Mas eu quero agradecer, né? Eu tava bem assustado no começo, porque, né?
não preciso falar, Que né? Olha isso. a formação dessa mesa, mas foi muito legal, muito bom, né? E assim, foi tranquilo também lidar com você, com essa idade mais avançada. Não foi muito diferente, né, de falar Folgado, com o Kiko, João. né? Folgado, né? Então- Deixa aí. Foi tranquilo, né? Quero agradecer aí mais uma vez a Camila. Camila já tá... Ah, a Camila é parceira já tá sua virando agora, né? podcast... Eu vou até sugerir na próxima vez que ela venha aqui no lugar do Kiko junto com não você. é. Ai, quem Vai vai ficar com medo sou eu, não quero estar aqui, não. Só um apoio aqui. Aí eu vou dar uma travada também. E a Z também, muito legal, tudo que tem. Deus está chamando aí, né, no projeto Toque do Amor, muito legal. Muito bom. obrigado. Tá bem. E as nossas considerações aí, Camila? Eu agradeço, né? É sempre um privilégio nós estarmos aqui e falar um pouquinho daquilo que Deus tem construído, daquilo que Deus tem feito nessa casa e, né, ver hoje o projeto Um Toque de Amor vindo à luz dentro de tantas orações que nós fizemos, né? E filhos que foram gerados, nasce aí desse ventre da Z, Um Toque do Amor. A gente, mesmo não estando, às vezes, no dia a dia, mas é tão parte nossa, a gente sente ali, né, grudadinho do lado dela, nessa condução. Queria honrar sua vida, viu, amiga? A gente começou falando da nossa história, termina honrando Do Espírito sua Santo vida. para o mundo. A gente tem um lema, eu e ela. Sabe? É. Quem era a gente na fila do pão? Ah, É o nosso lema. Mas Deus tem construído grandes coisas na sua vida. Eu fico muito feliz por tudo. E eu queria falar com você que está em casa e que, de certa forma, talvez passou por essa situação, né? E hoje você se encontra num cativeiro emocional, num cativeiro de dor, e você não sabe lidar com tudo isso. Existem, como nós colocamos aqui, várias oportunidades, existem frentes que podem te ajudar. E eu quero dizer para você que você não é culpado. Você estava lidando com uma pessoa completamente disfuncional. Uma pessoa que não tinha condições ali de... te colocou numa exposição, num lugar de vulnerabilidade, mas você não precisa se sentir culpado, sujo, imundo nessa condição. Porque dentro dessas águas que nós estamos falando aqui, que se movimenta, há sim um bálsamo de cura, de vida. Há uma água da vida que pode limpar você por completo e transformar você, seja homem, seja mulher, numa vida plena, através da vida de Cristo. Deus abençoe vocês. uau. E aí, Zé, esse toque de amor, esse movimento? Eu quero agradecer, primeiro, a honra de estar aqui na mesa podcast, agradecer aí o Jefão e ao Cristiano, na pessoa da Eliana hoje, uma versão mais jovem do Cristiano. Obrigada. Olha aí, Cristiano aqui, que olha lá, emoçou Kiko, ó. hoje. Mas eu quero também agradecer a todos os envolvidos no Toque de Amor, porque ninguém faz nada sozinho. Como eu disse aqui, eu não tenho todas as habilidades que esse projeto demanda. Eu não tenho a habilidade de falar com tanta clareza, de uma forma lúdica e envolvente com crianças, mas a Suzana tem. Eu não sou psicóloga, né? E todo esse trabalho tem um viés psicológico, tem fundamentação psicológica, mas a Sônia tem. Eu nunca fui uma escritora infantil, mas a Manu Cruzarial tem essa habilidade. E eu não canto rap, mas o Rafa canta, e, enfim, tantas coisas, tantas habilidades que esse projeto demanda e que eu não as possuo. Mas existe um time de pessoas envolvidas nesse projeto, diretamente e indiretamente, que tem essas habilidades. E por isso tem sido possível. Esse projeto custa muito da nossa vida, porque esse projeto demanda tempo. Nós temos que andar, nós temos que ir nos lugares aos finais de semana. É sábado, é domingo, é tempo com a família. E todo mundo está dando a sua vida nesse projeto, porque fomos envolvidos e tomados pela visão do toque de amor, a visão da proteção. Então, esse projeto tem custado muito a muitas pessoas, mas essas pessoas não têm colocado isso na balança. Essas pessoas têm gasto seus dias, seu tempo e suas vidas e se dispostas a proteger criança, a instruir. E eu sou muito grata a Deus, a essas pessoas. Esse projeto ele não é temporal. Então, esse projeto não é para esse tempo, esse projeto ele é para o ano que vem, esse projeto ele segue conosco e nós vamos amadurecê-lo, dar mais informação e outras vertentes a esse projeto, de acordo com o tempo e a vontade do Senhor. E minha palavra final para quem está nos assistindo é: fale. Busque um lugar seguro e fale. A cura. Tem uma criança machucada dentro de você que até hoje interfere nas suas movimentações, nos seus pensamentos, da forma que você responde à vida. Tem um versículo em Eclesiastes que eu amo.
Eclesiastes 3, que diz assim, que há uma maneira correta e um tempo determinado para responder a cada situação da vida. E nós respondemos às situações da vida, muitas vezes, da maneira incorreta. As nossas respostas à vida, às situações, aos enfrentamentos, aos desafios e até às alegrias não são corretas, não são inadequadas. Por quê? Porque dentro de nós adultos há uma criança machucada, que quando somos submetidos a alguma situação, aquela criança comparece. Nós precisamos, de uma forma muito sábia, guiada pelo Espírito Santo, ou por um profissional qualificado, revisitar aquela criança machucada e permitir que aquela criança fale da sua dor, para que ela possa ser curada. Então, minha palavra final é: fale. Dentro de um ambiente seguro, peça a Deus esse lugar seguro e fale. Você pode ser curado e você pode começar a frutificar de alguém que foi curado e não alguém que foi abusado. Obrigada. Uau! E enquanto você falava, eu via à memória o movimento das águas, né? Diz que o tsunami ele começa, para quem está lá no meio do oceano, com uma marolinha, uma coisa bem suave, né? Mas que quando ele vai avançando, o movimento, ele derruba, ele leva tudo. E eu creio nisso sobre o toque de amor, eu creio isso sobre esse movimento nessa rede de proteção, que começa como algo talvez aqui tão pequeno, mas que nesse movimento do Senhor vai de forma varrendo como uma tsunami mesmo, trazendo luz, trazendo vida, curando a vida de tantas pessoas que passam e passaram por isso. E foi muito especial, muito obrigado, Jefão. Muito foi bom, uma muito honra. Né? Depois a gente vai conversar com o apóstolo Cristiano, vamos ver se a gente continua. Né? Não eu aqui, mas você aí. Mas foi uma alegria participar. Muito obrigado, Caia. É uma honra estar junto de você nisso, nesse projeto, poder contribuir de alguma forma. Honra a sua vida por isso, porque é uma entrega de vida mesmo para isso, né? Não é uma bandeira que se levanta agora, é uma vida que foi convergida para isso, né? Cá, não preciso falar, uma honra também, muito obrigada. Ser parte disso tudo junto, a gente vai às vezes distante, mas sempre junto ali como parte disso. E Jefão, muito obrigada, né? Foi muito especial. Conte comigo das outras vezes, ou com a profeta Camila também aqui, vai ser muito legal. E para você que nos acompanhou até agora, de manhã, de tarde, de noite, do outro lado do mundo, que Deus te abençoe, que você possa levar isso que foi de forma tão leve, foi tão gostoso aqui, mas que você possa levar isso para as outras vidas e entender que há esperança e que o toque de amor é isso que traz cura para a vida, instrução, cura e restaura histórias. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.